A Amazônia é o maior bioma do país, com suas riquezas naturais e culturais que impressionam. Milhares de espécies de árvores, animais e plantas, centenas de etnias indígenas com suas línguas, culturas, lendas e mitos. E ler com as crianças obras literárias que detalhem essa diversidade e beleza é uma ação importante para o maior conhecimento e manutenção desse bioma. Essa foi a ideia do projeto do livro Brilhos na Floresta, uma obra traduzida para várias línguas e que dialoga com as crianças, adolescentes e jovens do mundo sobre os segredos da natureza em defesa da Amazônia. E para falar sobre esse projeto, eu tenho aqui no estúdio uma das autoras, a autora pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e que direciona essa obra, Noêmia Ishikawa. Seja muito bem-vinda ao Poesia. Obrigada pelo convite. Noêmia, a gente tem aqui também a artista visual Adna Abreu, que integra esse projeto. Bem-vinda de novo, Adna. Obrigada, Luci, por mais esse espaço. E também a cantora e compositora Ellen Fernandes. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada pelo convite. Noêmia, como surgiu a ideia do Brilhos na Floresta? Brilhos na Floresta ele já aconteceu dentro da natureza. Hoje eu fico pensando se já não foi a própria natureza que nos pediu para fazer esse livro. Então, em 2017, num dia de lua nova, o Aldevan Baniwa nos levou, eu e um outro amigo cientista, para a floresta e nos apresentou as folhas colonizadas por fungos bioluminescentes. Então, a gente realmente entrou na floresta, apagou as luzes, né, das lanternas e viu os brilhos da floresta na floresta. Eu acho que dentro da floresta mesmo já surgiu a ideia de que aquilo foi tão encantador que a gente queria e quer, né, que mais pessoas saibam que as nossas florestas são tão iluminadas no escuro, à noite, né? Na verdade está brilhando de dia e de noite, só que a gente precisa apagar as outras luzes para conseguir ver esses brilhos dos fungos bioluminescentes. Então a ideia já nasceu do momento que eu vi pela primeira vez esses fungos. E como foi para capitanear essa obra, que é a obra O Brilhos, né? Então, esse livro tem 4 autores, 4 línguas e nenhum tradutor. Porque o Aldevan Baniwa, ele dominava a língua Nhengatu. Então ele escreveu em Nhengatu. Aí o Takehide Keda é um japonês, então eu e o Takehide em japonês. O Aldevan e a Ana Carla Bruno, que é uma antropóloga lá do INPA, a gente fala português, né? E o Aldevan, Ana e o Takehide em inglês. Daí, então a gente foi escrevendo nas 4 línguas desde o nascimento, então ele já nasceu em 4 línguas. E tem um autor Baniwa, né? Isso. Também, como ele contribui esse livro para essa questão, né, indígena e de diversidade? Isso. Lá na floresta mesmo, o que acontece, é narrado no livro, foi exatamente o que aconteceu. Então ele entra com uma história trazida da lembrança dele, da cabeça do cachorro, de São Gabriel da Cachoeira. Na verdade é porque eu estava com muito medo também lá, literalmente. E aí ele, para me distrair, me conta uma história na hora que a gente está voltando. Aí essa história também entra dentro do livro. E em 2017 a gente começou a escrever, foi publicado em dezembro de 2019. E logo em seguida veio a pandemia. E, infelizmente o Covid nos leva o Aldevan Baniwa, né? Então, por isso que eu sei que você me chamou várias vezes, mas também há muitas dores, né, no processo deste livro, né? Então, daí, na hora que a gente pensou no livro, a única pessoa que eu pude imaginar é a Adna, que estava já trabalhando comigo há bastante tempo já, né? E ela ilustrou. Tem umas partes que até assim, essa, por exemplo, ela ilustrou de uma forma que parecia que ela estava lá junto com a gente. E em muitos pontos ela ilustrou de uma forma que a gente até nos poupou palavras. A ilustração dela já preencheu e a gente excluiu falas ou a parte escrita porque a ilustração contava já aquela parte que a gente estava tentando falar em palavras.
Então, o livro nasce dessa forma, completa-se com a ilustração dela, e aí sai o livro Brilho na Floresta. E a Adna, você já tem esse trabalho há um tempo com a Noêmia, né? Próximo ano já faz 10 anos, né, que estamos trabalhando aí em parceria. Esse livro foi um presente, né? Então, nós complementamos vários saberes aí dentro dele. Não só saberes, mas também sentimentos, né? Tanto que depois, né, virou outras linguagens também artísticas. E, bom, esse livro, a Noêmia me apresentou, né, o tema e a gente foi colaborando juntos, né? Ela foi trazendo os textos, foi trazendo as histórias, me trouxe o Aldevan, né? Eu fui conhecendo o Ikeda e praticamente me colocando ali num contexto, né? Para que eu ilustrasse e, enfim. Ela depois, né, acabou de falar, tirou algumas frases, porque a ilustração já fazia, né? Muito importante, já contava a né, história, então realmente é um trabalho bem colaborativo. Esse poder do visual, né? Exatamente. Que tem essa que capta todo mundo. E, Adna, e depois desse trabalho você fez outros também de literatura infanto-juvenil com a Noêmia? Eu fiz uma segunda edição da Embaúba, né, que ainda, acho que não lançou ainda, né, Noêmia? Ainda está aí no... Já saiu, acabou de chegar. Saiu do forno, né, então ele ainda não foi lançado aqui em Manaus, né. Mas ele é um livro também muito especial, porque ele já traz um outro projeto, que a Noêmia, eu acho que depois ela fala um pouco mais, que é das tradutoras indígenas, né? Que aí vem o Linklado também, que é um aplicativo, né? Que, enfim, tem todo um estudo e um sistema, né, de organizações que envolve outras pessoas e outras áreas, como programação e outras coisas. Então, eu também estive envolvida aí nesse projeto, em que eu digamos assim, fiz uma releitura de uma ilustração que eu já tinha feito. E muito legal porque essa publicação aproxima crianças e jovens da pesquisa, né? Que é uma grande barreira, né? Que a gente tem da divulgação científica também, né? Muito. Eu sou uma pessoa muito assim... Sou muito agradecida por esses projetos, né? Que a Noêmia me colocou. Porque eu me vejo como criança lendo esses livros, né? Eu, como criança, na minha infância, eu era uma pequena cientista. Eu tinha um pequeno laboratório, né? Com insetos, com várias coisinhas que eu pegava. Então, eu era essa criança e aí eu juntei, né? Fui pelo mundo das artes, mas agora me vejo também colaborando com uma cientista. Isso para mim é uma realização tremenda. Imagina, e a Ellen está aqui também. Ellen, como que você conheceu e integrou esse projeto como também? Eu entrei nessa história, né? Primeiro, é muito significativo estar aqui, né, com a Noêmia e com a Adna, porque foi justamente esse processo. Eu ainda estava longe, estava em São Paulo, fui estudar lá, sou de Manaus, né, mas estava na época estudando lá. E finalizando, eu estava no processo de composição do meu primeiro CD, que é o Batalhão da Amazônia. Eu já tinha visto algumas coisas do trabalho da Adna pela internet, né? Então, como o meu CD todo estava envolvido em várias temáticas sobre a Amazônia, animais, vegetais, a Adna eu já tinha feito vários trabalhos, eu tinha visto já algo do trabalho da Adna, já era fã lá de longe, né? E aí eu comecei a ver uma publicação sobre o livro, pela internet também, dos Brilhos da Floresta. Eu fui ver, olha, os autores, encontrei uma crônica na internet, li sobre o livro, achei algumas páginas só, não tinha um livro completo. E voltando em Manaus, essa música foi feita aqui, já é uma grande metáfora que a gente sempre conversa, né? De apagar as luzes para a gente poder enxergar. Então, naquele momento, eu não estava passando uma situação muito boa, existencial. Então, eu tive que, sabe aquele movimento que eu fiz sozinha de aquilo que é a fala do Baniwa, inclusive, né? Falando para os cientistas que, às vezes, para a gente enxergar coisas, a gente precisa apagar as luzes. Apaga a luz pra ver o verde florescer que veio buscar
Então, esse movimento de apagar as luzes no sentido metafórico, de entrar na sua essência, fechar os olhos, foi um movimento que eu fiz para me conectar com esse brilho da floresta. E aí eu apaguei as luzes com os olhos e aí veio a letra da música junto, como se eu estivesse lá nessa história, junto com elas. Então a gente fica muito feliz de E como de vocês se dividir conectaram? isso, Assim que você fez a música, você entrou em contato, como é que você conseguiu? Não, e aí foi esse o processo de eu sozinha entrar na história antes de conhecê-las. Aí eu fiz a letra da música, fiz a música completa com a imagem e com a inspiração do que eu li sobre o livro, né? E aqui em Manaus aí eu já conhecia a Adna, a gente já foi fazendo um trabalho que já conhecia a Noêmia. Então depois, quando a gente se conheceu, aí eu ganhei o livro, mas a música já estava no mundo, já tinha sido feita. E quando a Noêmia foi ouvir a música, também sentiu ali pertencente, né? Como se eu tivesse participado, assim como a Adna. Pareceu que ela estava lá, né? Nas paisagens do livro, pareceu que eu também já estava lá. Como é o nome da música? Aí é Luzes da Floresta. E tá no Batelão. Tá no CD no Batelão CD da Batelão, Amazônia, sétima faixa lá. Legal. E foi assim que nós nos conectamos, né? Essas artes. E aí eu e a Adna colaboramos em muitos momentos, né? Nas nossas carreiras, ela como artista visual e como cantora. E depois, já junto com a Noêmia também, a gente sempre colaborando aqui, né, nas artes. Elas também lá no espaço da Casa Som, junto comigo, colaborando em projetos. Então, a gente se conectou dessa forma. Perfeito. E Noêmia, você tem outras publicações, algumas mais novas. Tem uma aqui que você fez com a Adna, ganhou até o prêmio Jabuti, né? Trouxe um jabuti aqui para a nossa região. Olha, gente, que lindo. Isso aqui também a gente foi trabalhando, daí entrou esse trabalho, foi um convite do Instituto Socioambiental para trabalhar com os cogumelos comestíveis dos Yanomamis. Aí estavam procurando, né, uma ilustradora. Eu fui para uma reunião e eles estavam procurando lá em São Paulo. Daí eu estava com o primeiro livro da Embaúba na minha bolsa, literalmente, para levar para a editora. Aí nisso eu falei assim, olha, eu tenho uma ilustradora que eu gosto muito. Aí apresentei ela, daí eles gostaram e contrataram a Adna para fazer essas ilustrações. E aí em 2017 a gente recebeu o primeiro lugar na categoria gastronomia, porque fala de cogumelos comestíveis, né? Então essa aqui, além de ser uma obra científica bastante significativa para a minha carreira, trouxe o prêmio Jabuti, que como bióloga, eu nunca imaginei que ia ganhar prêmio Jabuti na gastronomia. Mas também vem essa leveza, o lado de que ela completa o livro, ela finaliza o livro com coisas que a foto é difícil de conseguir no momento certo, né? A foto. Então a parte das roças foi muito importante ilustrar, porque é difícil de explicar com palavras e fotos. Então a Adna veio complementar e a gente trouxe essa surpresa do Prêmio Jabuti. Que legal. Noêmia, como você vê essa importância da literatura trazer para as pessoas essa difusão, né, de temas tão importantes, temas científicos, como a literatura pode abarcar isso e ajudar? Porque às vezes a ciência, né, sozinha não vai chegar aí. Eu acho que dentro, assim como a Adna falou, né, dentro de cada criança tem um pequeno cientista, né? Então o Brasil precisa de mais cientistas. E aí não adianta a gente chegar e pedir para ter adultos cientistas se a gente não cria, né? A gente fala assim de promover as crianças serem cientistas, ou pelo menos ver a ciência, né, como uma parceira, né? Então acho que na hora que a gente é cobrado na pesquisa ou como cientista, muitos artigos científicos, tanto que desse livro desperta a nossa equipe encontra uma espécie nova de cogumelo, que é colocado o nome de Mycena christianae. Hoje a gente já está com uma segunda publicação em andamento, né? Então a gente faz a parte científica, mas se não conta dessa forma, De uma forma que chegue, que né? chegue com esses elementos, que venha pela música, venha pela ilustração, eu acho que para a ciência do momento, né, precisa o artigo científico, mas para o cientista do futuro, a gente precisa se dedicar. Eu não gosto de falar assim, tem gente que acha que eu estou gastando tempo com
literatura infanto-juvenil. Mas eu não falo que eu estou gastando o meu tempo, eu estou investindo nos futuros cientistas. Para o futuro da ciência, a gente precisa ter o olhar para as crianças, para os jovens. E traduzir um pouquinho. A ciência dura, ela é muito dura, muito chata, não chega. Mas aí elas fazem esse trabalho especial que a gente não consegue, que é traduzir. E, Adna, como é que estão os seus projetos agora? Eu estou tentando filtrar cada vez mais os meus trabalhos para chegar no objetivo que eu quero, né? Então, o objetivo que eu quero é trabalhar, sim, com ilustração, continuar com a ciência, né? Inclusive com o projeto dos fungos, que eu quero muito, né, para o futuro. Então, eu tenho me dedicado muito, né? É muito difícil você sentar para produzir arte, né? É muito difícil porque são muitos fatores que acontecem no dia a dia, né? E também muitos projetos incríveis que chegam à minha mesa e eu tenho agora que escolher o que realmente eu vou querer fazer, né? Então, eu estou nesse processo aí, né? Eu tenho muitos projetos para 2024, projetos individuais meus, né? Em coletivos também. Mas sim, falando da Amazônia, falando de fungos, sim, mas também falando sobre o que eu aprendi. Todos esses 10 anos com a Noêmia, falando de fungos, né? Os fungos me apresentaram a Amazônia de uma forma diferente, né? Eu conhecia a Amazônia porque eu nasci aqui, né? Então, mas eu não tinha aquilo como um tema na minha arte. Né? Depois virou até uma exposição, né? Exatamente. Também. Então, os fungos realmente me celiaram, né? A minha produção, né? A minha forma de comunicar com as pessoas. E aí eu quero trazer essa integração, né? Tanto para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida de trabalho mesmo, falando do como é forte a comunicação, né? Saber se comunicar. E a ilustração é justamente isso. A ilustração é interessante que não é só chegar lá e desenhar, a gente tem que saber escutar, né? E nesse livro do Bicho da Floresta, o mais legal é que dentro do livro tem uma outra história. Então a Noêmia escutou a história do Aldeban Baniwa, eu escutei a história da Noêmia, e aí agora as pessoas escutaram, ela escutou a minha ilustração junto com a história. Então assim, é uma coisa que vai complementando. Um livro, quando você abre, realmente é um mundo de possibilidades, né? Um mundo de possibilidades de conhecer pessoas novas, de atravessar fronteiras, né? E de fazer algo pessoal mesmo, né? Como foi, por exemplo, para ela. E um livro lido é um presente que dura para sempre, exatamente, né? Eternidade. Exatamente. E Ellen, você, como é que tá? Como foi fazer esse trabalho e como é que estão os projetos, os próximos projetos? Os projetos, tem um projeto muito que eu estou participando que tem tudo a ver com a nossa conversa, que se chama A Voz da Poesia, onde a gente está fazendo justamente uma conexão entre a poesia, a literatura e a música. Esse projeto está acontecendo na Casa Som Amazônia, né, um espaço que eu lidero, junto com o músico Anderson Farias lá. E é justamente isso que a gente está conversando, né? Chamar pessoas para ouvir poesia, isso não é algo tão comum na nossa cidade também, né? E essas pessoas que estão indo lá, que são poetas também, para se apresentar, esse projeto ele é liderado na Casa Som com o Celdo Braga, junto com a gente, né? Eu faço uma participação musical para fazer essa interlocução, né? Entre a voz da poesia, que são todos eles que têm ali um trabalho autoral. Isso é muito importante também, eu acho que a gente falasse, se eu fosse complementar um pouco da fala aqui, a gente fala muito sobre a Amazônia, né? A gente fala muito sobre a produção literária, a produção poética aqui da nossa terra, os compositores também musicais, e nós temos aqui pessoas de mão cheia na nossa terra, né? Que tem textos incríveis, inclusive esses poetas, eles divulgam as suas obras também lá, e elas estão sendo comercializadas na casa justamente para a gente fortalecer mesmo
essa cultura da leitura, a cultura do afeto, da sensibilidade, que é o lugar da arte, né? Então, quando eu fui sensibilizada a ler lá de longe algo sobre um livro que me comoveu a tal ponto de eu me conectar e me reenergizar naquele momento e fazer uma música, tem essa conexão direta com a juventude, com as crianças, que muitas vezes estão mais nas redes virtuais do que nas redes reais. Então, se nós formos falar sobre o que vai conectar tudo isso, é esse encanto mesmo, essa sensibilidade que a Noêmia falou, que a ciência permite a gente ter mais conhecimento e nós, artistas, podemos nos deleitar sobre isso, inclusive, para a gente pulverizar, se inspirar e poder ajudar, inclusive, esse processo. Então, sobre os projetos mesmo para 2024, eles estão totalmente conectados com a linha de nós falarmos sobre a Amazônia, né? Tem um CD aí que não vou prometer, mas estou já trabalhando no segundo CD, já tem nome, quero muito lançar ainda no final do primeiro semestre do ano que vem, é um projeto que eu estou trabalhando, seria o meu projeto principal também, confluindo aí com o que a Adna falou, né? A gente tem os nossos projetos individuais, eu como cantora, como artista, e tem os projetos da Casa Som Amazônia, que é um espaço cultural de resistência também aqui em Manaus e que envolve completamente o meu fazer no meu dia a dia. Na juventude nós temos crianças, adolescentes, idosos na casa, então essa resistência mesmo artística, ela está lá no meu dia a dia. Pode deixar os contatos? Sim, posso deixar os contatos, sim. Para quem quiser saber mais sobre a Casa Som, sobre os cursos que nós temos lá de música, né, e outras artes que estão se integrando lá na casa, é 984 15 4544. É só entrar em contato lá. Obrigada. Ellen. Noêmia, você pode falar também como as pessoas fazem para adquirir essas obras? O livro Brilha na Floresta, ele teve a parceria, né, da editora Valer. Então, na homepage da editora Valer, dá para comprar o livro físico, né? E também a gente tem um site dentro do INPA, onde dá para baixar o PDF, né, gratuitamente. E o livro também, a gente tem, o livro Brilha na Floresta despertou essa necessidade da gente conversar. A ciência fala muito para fora, então a gente é exigido muito a escrever em inglês, mas na rebeldia eu gosto assim, de escrever para dentro da Amazônia. Então traduzimos o livro para 7 línguas indígenas, todas elas dá para baixar em PDF gratuitamente, né? E agora, né, assim, respondendo um pouco do que eu tenho, antes de você perguntar, mas já respondendo, para 2024, a gente está muito envolvido com um projeto onde a gente está trabalhando com uma rede de mulheres indígenas tradutoras, né? Então, para fazer livros em línguas indígenas, precisamos de tradutoras. Então, a gente está montando essa rede. A Embaúba foi o primeiro, né, para traduzir para o Ticuna, que saiu agora, mas está sendo trabalhado para Tucano. A gente ainda está buscando, né, fonte financiadora para impressão, né? Mas a gente está tentando disponibilizar em PDF. Então, eu acho que o grande projeto agora eu quero avançar, né? O livro que ganhou o prêmio Jabuti, ele está na língua Yanomami e português. E é uma junção de saberes, mas o meu sonho é que amanhã eu esteja sendo chamada ao contrário, assim, sabe? Para ajudar a traduzir os livros escritos pelas mulheres indígenas para o português, né? Então, eu acho que quando a gente chegar lá, onde tenha mais livros bilíngues, mas num caminho contrário. Sim, onde dando voz para quem está aqui dentro. Isso. Né? Cada uma delas hoje estão felizes de ser tradutoras, mas eu estou sonhando com elas escritoras. Ai, que lindo, Noêmia. Parabéns pelo teu trabalho. Realmente muito bonito. Muito obrigada por ter aceito o convite divino, Poesia. Obrigada. Esse é o último programa de 2023 e a gente encerra assim com muita alegria, porque é um programa muito especial. Porque quando esse projeto começou, a gente começou dando vozes a mulheres escritoras. Essa era a ideia inicial do Poesia. Porque o Amazonas é um estado que tem inúmeras poetas, grandes poetas, desde Violeta Branca, que foi uma das primeiras a adentrar uma academia de letras, a ser modernista,
a Astrid Cabral e outras tantas que ninguém conhece, que ninguém lê, porque tem todos os desafios que a gente sabe da literatura. E a gente pensar e sonhar com mulheres indígenas escritoras, para a gente realmente é um sonho muito Parabéns possível. pelo seu espaço Eu também. agradeço. E assim, só nesse sonho de conseguir livros em línguas indígenas, há 14 anos eu batia num ponto que não tinha teclados para escrever esses livros em línguas indígenas. E aí 2 jovens manauaras, né, o Juliano Portela e Samuel Mineve, eles fizeram um problema que eu tinha 14 anos, 2 adolescentes resolveram, fizeram o aplicativo. E aí esse aplicativo também ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti deste ano. Não fomos para a final, mas eu acho que está entre os 10 melhores do país com esse projeto. Muito, assim, muito feliz para a gente, né? Então agora eu tenho os elementos, assim, sabe? Por isso que eu estou bem otimista para o ano que vem. Parabéns. A gente avançar mais. Vamos sim. E a Adna pode dizer seus contatos? Gente, vocês podem encontrar no Instagram, tá? Adna Abreu, H-A-D-N-A Abreu. Obrigada. Roda a vinheta do quadro 1000 Folhas. E no quadro desse mês a gente traz mais 2 dicas de literatura infanto-juvenil que trazem a Amazônia como tema. A primeira é a HQ 7 Cores da Amazônia, de Ademar Vieira e Thier Santos, que conta a história da menina Sara, que vive na periferia de Manaus, acostumada com a pobreza, até reencontrar a sua avó Seuci, que é indígena, e com ela descobrir um novo mundo de mitos e lendas e todo o universo da cultura dos povos indígenas e da floresta. A obra foi transformada em filme 7 Cores da Amazônia. E outra dica é esse livro, Apenas uma Canoa em uma Noite de Verão, da escritora amazonense Leila Plácido, que conta a história de uma canoa nascida de um pé de sumaúma que preserva sua consciência e a magia da floresta, conduzindo o ribeirinho em sua jornada. Muito bom esse livro, as ilustrações são da própria Leila e ele traz uma história muito bonita mesmo. Acho que todos os pais, jovens, crianças vão se encantar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Podem dar suas considerações finais. Muito obrigada, eu quero agradecer a todos que vão assistir, né? A gente, que estão assistindo a gente. E agradecer você também por ser esse ponto de resistência na arte, na poesia aqui, que se emocionou também falando, né, sobre a sua história. Como é o último programa do mês, então desejar a todos uma virada de ano com muita sensibilidade, com muito afeto, com muito amor, que eu acredito que é o que está precisando, eu acredito que é o que emana aqui também do seu programa para todos. Um grande abraço. Obrigada, meninas, também, por estar aqui com a gente, estar nessa partilha sempre, né? Sim, Noêmia. Bom, achei gratidão de tudo, desde os seres da floresta que me mostraram os brilhos, né? Convido todos a ter essa experiência de ver os fungos vivos, né? Não só pelo livro, que o livro seja só uma propaganda, mas que as pessoas protejam essa Amazônia, que quando a gente sente o cheiro, a nuvem de queimadas e tudo, é um luto que a gente sente muito forte. E talvez a minha esperança é que pelos livros as pessoas saibam quem é e os seres que a gente está sofrendo, né? Com essa destruição que está tendo, infelizmente, na Amazônia. Então é o nosso jeito de resistir também, né? E que a gente tenha, né? Assim, eu acho que a gente não teve muita pressa de vir, sabendo que ia chegar um momento ideal para a gente estar aqui. Eu estou muito feliz de hoje estar aqui, né? Com 2 pessoas que entraram. O livro trouxe essas pessoas mais próximas e trouxe muita amizade também, e você também, né? Então, acho que a gente tem uma longa caminhada pela frente com esses temas. Sim. Muito obrigada. Obrigada também, Adna. Bom, gostaria de agradecer novamente, né, via esse programa, né, a segunda vez, para falar sobre
livro para falar sobre infância também, né? E sobre a Amazônia, que eu acho que é o tema que todos nós conseguimos dar as mãos, né? E temos isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Né? Falamos da Amazônia diariamente, né? E estamos aí conectados para falar de que precisamos preservar, precisamos conhecer para preservar também, né? Então a gente só preserva coisas que a gente ama, né? Que a gente quer bem. Então a gente precisa conhecer, lendo livros, escutando músicas, indo a exposições, né? E presenteando também pessoas, né? Com esse conhecimento aí. E, enfim, né? Falar para a nossa criança interna que tudo é possível, né? A partir dos sonhos, mas mais possível ainda através do trabalho, né? Então é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Esse programa muito especial. Esse foi o Poesia deste mês. Eu agradeço a presença das entrevistadas, agradeço a sua audiência e todo o apoio do Sistema Encontro das Águas. Muito obrigada. Acompanhe também a nossa programação pelos nossos aplicativos e mídias digitais. Um ótimo final de ano para você. Pediu ao banil a faça-me ver pra crer. Disse cuidado ao entrar, diga a lanterna, sente o ar, veja ao redor a brotar, apaga a luz pra ver.